Dia, quase que eu perdi a hora. Temos que entrar uns minutinhos antes para testar o som, ver se está tudo bem, ver a iluminação. Bom dia, meu bem. Tá saindo o som, tá bem? Estão me ouvindo bem? Estamos nos últimos ajustes aqui. Daqui a pouquinho já mostro o livro para vocês e a gente começa pontualmente às 10, daqui a alguns segundos. Bom dia, Fatinha. Testando o som. Me diga se me ouve bem. Tudo ok com o som. Tá bom, meu bem. Obrigada. Então vamos lá, pontualmente às 10. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia 30 de julho. E o nosso livro é nada mais, nada menos que o mestre Augusto Cury, Gestão da Emoção. Fatinha disse que tá ouvindo bem também, que bom. Gente, esse livro aqui é extremamente profundo. Talvez vocês precisem mais de uma semana para ler, tá? Ele não é aquele livro mais fácil, mais simples, mais didático, mas vale muito a pena também. Às vezes 2 semanas, no máximo um mês, vocês vão ler com tranquilidade, tá? Eu vou correr porque, como sempre, a gente tem só 1 hora e eu tenho muita coisa para falar para vocês. E eu queria lembrar, o pessoal às vezes me pergunta, fala, mas como que é essa live? Qual que é o recorte que você dá? Então, o que eu tento trazer? O que eu percebo da essência daquilo que é importante para ajudar a gente a melhorar, né, a nossa vida, ter uma qualidade de vida melhor, uma vida mais leve, mais tranquila, apesar do aparente caos, das dificuldades e dos contextos mais complexos que a gente pode viver em determinados momentos e que é natural, faz parte da vida de todos, né? As dificuldades não são méritos de uns ou de outros, todos passamos por altos e baixos, e a ideia é que a gente tenha mais leveza, que a gente continue feliz, apesar, né, da dificuldade, da superação que a gente tenha que fazer, tá? E por que eu tô falando isso? Porque esse livro aqui, o Augusto Cury, ele aprofunda muito as questões críticas, tá? Até que são as questões que nos colocam em xeque muitas vezes, relacionadas às nossas emoções e a forma com que a gente se manifesta a partir, muitas vezes, né, do impacto que a gente sofre em determinado contexto, e vale muito a pena aprofundar para entender essas reações muitas vezes que a gente fala. E em função do tempo, eu vou dar o foco na live para as técnicas e para umas dicas, algumas ideias de como que a gente deveria ter uma conduta mais, como é que eu posso dizer, mais positiva, mais aberta para a gente poder superar e passar por tudo isso, tá? Então, como sempre, é o viés do meu entendimento, da minha compreensão em relação ao tema sobre o livro. Por isso que vale a pena vocês lerem, até para me mandar aí alguma mensagem, achei que faltou você falar disso, daquilo na live, enfim, tá? Porque claro que toda interpretação, e o Cury fala isso nesse livro, ela tem o viés de quem leu, de quem está, né, ensinando, de quem está explicitando, até em função da própria história, mas no nosso caso, principalmente em função do objetivo da live, que é incentivar, motivar vocês cada vez a lerem mais, né, eu inclusive, e também tentar ajudar a gente a ter uma vida melhor, tá? Pensar na nossa qualidade de vida, na qualidade das nossas relações, dos nossos propósitos e em como que a gente vai passar por essa vida e qual legado a gente vai deixar nessa existência, tá bom? Então vamos lá, vou começar citando o que ele fala sobre a gestão da emoção, tá? E o Augusto diz assim: sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Profissionais competentes sabotam a sua eficiência. Pais e professores se convertem em péssimos educadores. Casais começam o relacionamento no céu do romance e terminam no inferno dos atritos. Sem gerir a emoção, esgotamos o cérebro, o céu e o inferno psíquico ficam muito próximos. E aí a gente então
traz toda essa necessidade de aprender a lidar com as emoções, tá? Já falamos sobre ela em várias lives com vieses diferentes, mas vale a pena porque o Augusto ele é um médico especialista, né? Psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Já fez mais de 40, 50 obras, centenas de obras ao resto do mundo. É um escritor internacional, um palestrante internacional extremamente reconhecido. E o que faz esse sucesso dele? Por que ele tem esse reconhecimento todo? Na minha opinião, é em função da prática. Ele atende, ele, né, trabalha, ele tem a visão, ele estuda demais, tem a teoria, mas também tem a prática. E ele traz nos livros dele para nós as condições dessas relações que ele experiencia nos seus atendimentos, tá? Então ele fala assim, ó, se você não souber gerir a sua emoção, será quase impossível viver sem se acidentar, sem se estressar e sem esgotar o seu cérebro. Sobreviver com competência torna-se uma arte difícil. Só é eficiente para quem aprende a ser líder de si mesmo. E não há como assumir uma liderança sem gerenciar as emoções. A isso em nenhum aspecto. Bom dia, Adri! Seja muito bem-vinda! Estamos com visita internacional online hoje. Muito bom te ver por aqui. É preciso, então, provocar um choque de lucidez, aprofundamento e embasamento sobre o funcionamento da mente, tá? Mas a gente vai falar de gestão da emoção com o funcionamento da mente? É sobre isso o livro todo. Por quê? As nossas emoções, olha eu dando spoiler já aqui, a gente vai falar que tem a relação direta com aquilo que a gente pensa, com o nosso pensamento e com aquilo que a gente constrói na nossa mente, tá? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. A gestão da mente depende diretamente da gestão de comportamentos que se desgastam ou poupam a nossa energia cerebral. E a gestão da emoção depende da gestão do pensamento. Olha só, é um círculo ali, só que um círculo que a gente está querendo tornar virtuoso. Então, a gente pensa na gestão da emoção, reage ou atua na gestão do pensamento, na gestão da mente, que vão agir diretamente nos nossos comportamentos, tá? Sem liderar o mais rebelde, fascinante e importante dos mundos, que é a emoção, não é possível dar musculatura ao pensamento estratégico, a arte de negociar, a habilidade de se reinventar e ser proativo. Sem gerir a emoção, as habilidades para resolver conflitos ficam asfixiadas. A mente humana não pode falir, e é sobre isso que a gente vai falar. Tá? Então, ele traz aqui alguns relatos que eu não vou conseguir aprofundar sobre essa falência, sobre uma sociedade cada vez mais doente, desequilibrada. E a ideia é a gente fazer o contraponto e a gente manter, né, e tentar manter uma saúde mental que vai estar diretamente relacionada à nossa saúde relacional, aos nossos relacionamentos, a nossa psique mais saudável, né? Nossa mente mais saudável. Estamos nos tornando especialistas em estressar o nosso cérebro, comprando o que não nos pertence e pagando caro por atritos, críticas, discussões, calúnias, frustrações, dentre outras condições e contextos críticos. Estamos consumindo produtos emocionais que contaminam o nosso prazer de viver, o nosso equilíbrio e a nossa felicidade inteligente. Então, nesse livro, Augusto Cury nos apresenta inúmeras técnicas fundamentais para a gente conquistar uma mente livre e uma emoção saudável, principalmente. Construir relações inteligentes e aprimorar o desempenho profissional e as habilidades pessoais. Então, ele transita em todas as áreas da nossa vida, tá? Ele vai falar aqui de liderança, uma liderança algumas vezes relacionadas e direcionadas para a empresa, outras vezes para nossa casa, para nossa família, para o nosso exemplo na faculdade, na sociedade, onde a gente estiver se manifestando. Então, vale a pena a gente tentar aplicar, absorver esse conhecimento
momento e pensar numa vida diferenciada, numa manifestação diferenciada, fazer ajustes, às vezes ajustes mais técnicos, ajustes mais finos, para que o nosso comportamento e a nossa manifestação melhore e com isso a gente impacte mais positivamente as vidas, né, ao redor do mundo, através muitas vezes do nosso exemplo, da nossa própria manifestação, tá bem? Hoje, o normal é sofrer por antecipação, remoer frustrações e mágoas, ser ansioso, irritadiço, impaciente, desprotegido emocionalmente e, infelizmente, o anormal é ser líder da sua própria psique. Errar é humano, persistir no erro não é. E a ideia é a gente desnormalizar, não sei se existe essa palavra, né? Mas assim, a gente não achar que esse caos que a gente vive atualmente, que a gente às vezes vê, interage, é normal ou é o que deveria ser feito porque todos estão fazendo, tá? E aí, Augusto, eu trouxe aqui uma frase que é exatamente do jeito que ele coloca no livro, uma citação ipsis literis, porque ele fala assim pra gente: nunca agrida quem te agride, jamais retroalimente a violência, mas entenda que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas lágrimas e as suas perdas e frustrações para alcançá-lo. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Com essa metáfora? Que existe um processo e a gente precisa aprender a valorizar esse processo. Nós vamos falar algumas outras vezes, porque ele fala bastante em todos os capítulos, as temáticas no livro, sobre essa condição de uma sociedade mediatista. A gente não tem mais paciência para construir as coisas, para fazer as coisas acontecerem. E a gente precisa lembrar que é necessário ter paciência, desenvolver, né, esse caminho, esse trilhar, esse processo para a gente poder saborear cada vez mais as conquistas que a gente tem. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Precisamos de pessoas que tenham a mente livre e uma emoção saudável. Seres humanos que sejam apaixonados pela sociedade e também pela humanidade. Não tem outra forma de a gente mudar esse contexto mais caótico e esse momento, né, da sociedade um pouco mais alterada, um pouco mais doente do que saudável que a gente está vivendo. A maioria das pessoas é honesta, ética e generosa. Não podemos nos apegar aos que são corruptos e neuróticos pelo poder e pela aparência. Então isso também vale a pena a gente lembrar, porque às vezes a gente vê esse mundo mais caótico e a gente acha que tudo está perdido. Não, não está perdido. A maioria das pessoas tem na sua essência, né, a generosidade. O ser humano, ele nasce naturalmente bom. A gente já falou isso também em outras lives com outros autores. E a gente se transforma muitas vezes em função da nossa mesologia, daquilo que a gente tem como referência, e a gente pode melhorar e mudar esse contexto. Precisamos sim crescer com as dificuldades e reciclar e dar o nosso melhor. A gestão da emoção é a base de todos os tratamentos psíquicos, profissional, educacional e interpessoal, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Treiná-la e protegê-la torna-se primordial. A gente precisa ser dono, assumir as rédeas das nossas emoções, porque senão a gente vai, às vezes, tomar decisões, conseguir pensar com menos poder, vamos dizer assim, com menos lucidez, e às vezes a gente vai tomar decisões não tão assertivas assim, e talvez que não fossem as melhores decisões que a gente deveria ter feito, tá bem? Bom dia, não sei o nome de quem que tá aí, se você quiser colocar no chat pra gente poder falar seu nome, quem entrou aí que tá emanando bom senso, que as suas boas energias e o seu bom senso chegue a todos que estão assistindo junto com a gente, seja bem-vindo. Uma pessoa rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista, ansiosa pode bloquear o seu desempenho mais do que tem consciência. Às vezes a pessoa aprendeu assim, ela tá num meio que todo mundo, né, tem uma postura um pouco mais rígida e ela acha que isso é natural, que isso é normal, e não é. Então a gente às vezes precisa também entender
o contexto qual as pessoas estão inseridas, até se a gente quiser ajudá-la a fazer diferente, né? Ajudar essa pessoa a ser diferente, ajudar na reciclagem dela, a gente precisa compreender qual é a realidade dela. Porque às vezes a pessoa não tem uma referência diferente da forma de falar, da forma de se manifestar, do que precisa ser dito no momento adequado. Então a gente consegue ajudar se a gente também tiver essa visão de conjunto, essa compreensão maior do meio em que a pessoa vive. Se não irrigada ou estimulada adequadamente, a emoção pode envelhecer rapidamente, desobedecendo a própria cronologia biológica, a cronologia do nosso soma, do nosso corpo. E aí o Cury fala assim, ó, é gravíssimo que jovens de 20 anos apresentem sintomas de falência emocional, como se observa hoje em dia, né? Esse tempo eu estava comentando com uma pessoa como a gente normalizou, por exemplo, o uso de alguns medicamentos pelo simples fato de que as coisas estão, de certa forma, descontroladas. As pessoas não estão aprendendo a lidar com as emoções, com as frustrações, tem essa condição do imediatismo, de querer agora já, sem esperar o tempo necessário, né? Ou até a própria força que se faz para se conquistar algo. Então, são essas condições aí que a gente precisa lembrar, tá? Os sintomas mais comuns desse quadro são dificuldade de tomar iniciativa, dificuldade de agradecer, dificuldade de se motivar, necessidade de reclamar e de querer tudo rápido e pronto para ontem, o imediatismo no alcance das metas e o desprazer no processo. As pessoas não conseguem mais experimentar, experienciar e aprender com a caminhada. Precisamos identificar quando estamos aposentando a nossa mente para podermos agir rapidamente, reciclar e estimular o nosso raciocínio complexo. Então, ele faz em alguns momentos, outros autores também já fizeram essa analogia do cérebro com um músculo, tá? Que se você não usar, ele tende a se atrofiar. Se você não colocar o seu raciocínio complexo, né, a sua habilidade de aprender, de discernir, de estar vendo coisas novas, a própria inovação, a criatividade em prática o tempo todo, a tendência é que você vá embotando o seu cérebro, você vai estagnando o seu cérebro e com isso você vai embotando também a sua vida e tudo que acontece nela, tá? Uma mente ansiosa tem baixo limiar para frustração e resiliência debilitada. É necessário estar atento para a manifestação da sua mente o tempo todo, pois quem não se recicla constantemente se torna estéril. O livro de Augusto Cury nos apresenta técnicas da gestão da emoção, que ele chama de TGE ou Mega TGE, mega técnicas, que apesar de complexas e extensas, ajudarão a desenvolvermos complexas habilidades da inteligência socioemocional com muita coragem e conseguindo colocar em prática. Então ele é didático nesse sentido, traz muitos exemplos, várias formas diferentes de apresentar o mesmo contexto para ajudar a gente a conseguir trabalhar, reciclar e superar cada vez mais as nossas dificuldades. Esse desenvolvimento nos ajudará a desconstruir conflitos, traumas e falsas crenças, nos libertando dos lixos psíquicos que acumulamos na nossa vida, ao longo da nossa vida. Então a gente vai agora começar com as técnicas, com as mega técnicas, são 7. E se vocês quiserem perguntar, interagir, falar, fazer algum comentário, vocês falam aí no chat que eu vou ligar, engatar uma primeira aqui e só paro às 11 horas, a hora que acabar o nosso tempo, tá? É muita coisa, é muita informação. Então, técnicas e mega técnicas da gestão da emoção. Primeira, reeditar e reconstruir a memória, reciclando o lixo psíquico. Não tente pegar os seus medos, seu ciúme, sua mágoa, sua timidez, o seu pessimismo ou seu humor deprimido. Você só reforçará o que mais detesta. O papel principal do ser humano é dirigir o script da sua história, assumir a responsabilidade e a autonomia. E isso não inclui apagar o passado, mas sim reeditá-lo no presente. A cada crise, renova-se a esperança. A cada frustração, introduzem-se novas ideias. A cada lágrima,
irriga-se a sabedoria. Só se muda uma história escrevendo outra história e não anulando ou tentando apagar a anterior. Aprenda a lidar com a sua mente e com suas emoções. Ao entendermos os mecanismos mentais e as técnicas da gestão da emoção, da mente, compreenderemos que a conta emocional fica mais barata se convivermos com as pessoas difíceis sem o compromisso ansioso de transformá-las. Então, de novo, ninguém muda o outro, a gente muda a nós mesmos e com muita força, com muita persistência e com muita dificuldade, porque mudar não é tão simples assim, tá? Mas é possível. Ferir a quem nos feriu é um modo de perpetuar a violência e engrandecer quem não merece. Uma mente livre não é aquela que se livra das pessoas que a ferem, mas sim uma mente que não gravita na mesma órbita de quem a feriu. Uma mente que segue a sua própria trajetória. Essa sim é uma mente livre. Bom dia, Dr. Bruno, seja bem-vindo. Não é possível invadir a mente de alguém e mudá-la. É possível, no entanto, contribuir para que ele mesmo se recicle, mas principalmente é possível que você saiba por que aquele contexto chegou naquele ponto que você, né, que não foi o melhor resultado, não foi esperado, não foi o que você queria, mas você compreendendo o que aconteceu para chegar até lá, pode fazer com que você faça diferente da próxima vez, uma vez que a gente não consegue mudar o passado, tá bom? As decepções mais profundas estão ligadas às pessoas que mais amamos, aquelas às quais nos doamos e de quem esperamos o reconhecimento, mas que muitas vezes nos respondem de forma reversa, com calúnia, rejeição, crítica injusta e traição. Mesmo assim, Augusto Cury nos fala: não se isole, não se enclausure, não fique plugado na televisão, dialogue, participe, troque experiências. Não aposente a sua mente. Ele tá quase implorando ali pra gente, tá? Não aposente a sua mente. Nada anima tanto a emoção e irriga tanto a cognição quanto a socialização. Então a gente precisa sim aprender a lidar com as nossas frustrações, a minimizar as nossas expectativas ou o impacto que o não acontecimento daquilo que a gente esperava causa na gente, para que a gente haja com inteligência e aprenda a se manifestar, a se socializar com e apesar de os defeitos dos outros, até porque nós também somos imperfeitos, tá? E ele fala assim: nós também não somos perfeitos. Por mais amável que sejamos, não correspondemos a todas as expectativas alheias. Então, nós também frustramos as expectativas de outros, tá? Ninguém faz os outros infelizes se não for ele mesmo infeliz. Não somos obrigados a consumir emocionalmente aquilo que não nos pertence. Conviver exige, então, a gestão da emoção. E a gestão da emoção exige a arte da tolerância. A arte da tolerância exige abraçar mais e julgar menos. E aí, gente, de 2021 para cá, a gente tem várias lives falando sobre o poder da paciência, perdão, a felicidade, né, a condição do pensamento positivo, da gente melhorar a nossa cognição e muitos outros que virão, porque só de livros que a gente tem, vai uma vida para a gente conseguir ler e falar e tentar aplicar tudo que a gente tem de aprendizado disponível aí pra gente, tá? A gestão da emoção treina o ser humano a não ser vítima das suas mazelas, e sim autor da sua própria história, mesmo que o mundo desabe sobre si. Então não é aquela visão poliana achando que o mundo é lindo e todo mundo é belo. Não. Existem realidades críticas sim, e a gente precisa aprender a lidar com elas, tá bem? Bom dia, Tata, seja bem-vinda. Humilhar, diminuir e apontar publicamente falhas geram traumas inesquecíveis. Quem não aprende a gestão da emoção acaba sendo sabotador e vive criticando tudo e todos excessivamente, tá? Quem aqui não conhece alguém que, né, fala de todo mundo, reclama de tudo e de todos e na hora de fazer não é bem assim que funciona. Toda crítica é maculada pelo olhar do crítico.
e ela passa a ser vista como verdade, desestimulando o criticado. Ela, né, a crítica é intelectualmente vazia e destrutiva. Então a gente precisa, ao querer criticar, fazer uma crítica construtiva, ajudar alguém, ajudar a pessoa, entender, avaliar o que levou aquela pessoa a cometer aquele ato falho, para que então a gente possa ressignificar e ajudar a pessoa a entender por que aquele resultado não foi tão positivo assim, ou pode ter gerado algumas consequências que não eram as esperadas ou desejadas, tá bem? Segunda mega técnica da gestão da emoção: desarmar as armadilhas mentais para construir relações sociais saudáveis. E vamos dizer assim, a citação que para mim embasa e ajuda muito na nossa vida de modo geral, mas principalmente, né, para essa mega técnica, que é desarmar as armadilhas mentais para construir relações sociais saudáveis, ela vem com essa citação que eu falo agora. Pense antes de agir. Deveríamos treinar diariamente a habilidade de pensar nas consequências dos nossos comportamentos. Olha só, não é no do outro, não é na crítica do outro, não é na frustração, na reclamação em relação ao outro. É treinar diariamente a habilidade de pensar nas consequências dos nossos comportamentos. Precisamos aprender a recolher as armas durante os focos de tensão e frustração, a não ser escravo da ditadura da resposta imediata e a se dar o direito de pensar antes de reagir. Isso é vital para desatar os cárceres psíquicos da nossa mente, construir respostas brilhantes e edificar relações saudáveis. Ou seja, o imediatismo, ele vai contra tudo isso que a gente está falando, tá? Ah, Rê, mas vai ter momento em que você precisa tomar uma decisão rápida? Óbvio que sim, mas se você está acostumado a não reagir instintivamente e conseguir pensar antes de tomar uma decisão, e às vezes ter que pensar não é ficar uma semana pensando, às vezes são 5 segundos, o tempo suficiente ou o tempo que nós temos para tomar uma decisão. Mas que você já acostume, já habitue a sua mente, o seu cérebro, ao seu comportamento a pensar rápido, porque, né, se você tem esse hábito de pensar o tempo todo, você vai desenvolver a habilidade de conseguir, às vezes, chegar numa resposta, numa visão de conjunto mais rápida. Mas eu tenho uma técnica que, quando a decisão ela envolve uma decisão de destino, que eu chamo algo muito crítico ou que possa impactar muitas pessoas, a gente precisa cuidar com esse pensamento tão rápido, tá? A gente precisa parar sim para pensar, tá bem? O máximo de tempo que for possível para que a gente possa tranquilizar as nossas emoções e conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda. Não somos obrigados a responder nada nem ninguém de imediato. É muito importante pensarmos antes de responder e não falar bobagens ou tomar atitudes impensadas. É preciso usar a força intelectual, expor as ideias de forma branda, dialogar e produzir mentes livres. Nada vicia tanto o circuito da memória quanto reagir rispidamente, atritar, discutir, valorizar picuinhas, ser intolerante a frustrações. Então, calma, tá? A gente precisa se dar esse direito e respeitar e fazer com que os outros respeitem esse nosso tempo também. Quem não gere a própria emoção, asfixia as melhores e mais saudáveis características da sua personalidade. E aí vem a pergunta: o que você tem cultivado? Você é viciado em apontar falhas ou a estimular as pessoas a pensar? Você ajuda a pessoa a entender por que chegou naquele contexto mais crítico ou naquele resultado inesperado? Ou você só aponta: eu não falei, eu sabia, você tinha que ter me ouvido, tinha que ter sido assim, assado, você fez isso, fez aquilo, só apontando as falhas e não ajudando a pessoa a pensar diferente. A comunicação falha é a maior fonte de destruição de relacionamentos. Quando se aponta o erro de alguém,
dispara-se o gatilho na memória que faz o ser humano deixar de ser um pensante e se tornar um animal ferido, prestes a fugir, atacar ou se automutilar, levando inclusive à autodestruição. Precisamos então treinar o autocontrole para nunca exaltar o erro. Em primeiro lugar, e é vital para proteger a emoção e abrir o circuito da memória de quem errou, e consequentemente patrocinar a reflexão e a consciência crítica. E aí, gente, de novo, não é ter uma visão de Poliana e passar a mão na cabeça da coisa errada. Os erros, inclusive as intenções, devem ser explicitados, mas não é aquilo que deve ser exaltado, tá? Não é aquilo que a gente deve perder tempo, gastar energia e investir para fixar aquilo que deu ruim, tá? Então é ver como fazer diferente, como não cometer o mesmo erro nas próximas vezes. E aí cabe também, se você vê que você tá ali ajudando a pessoa e ela não quer mudar, não quer ter um comportamento diferente, tentar ser mais assertivo da próxima vez, também abre mão, né? Nós não vamos conseguir mudar ninguém, não adianta ficar querendo dar murro em ponto de faca, vale a pena lembrar disso. Quando chama a atenção de uma pessoa, você a piora ou a melhora? Você as liberta ou as aprisiona? Você provoca a fera que está dentro delas ou a acalma? Domestica o instinto delas ou a instiga? Então, vale a pena a gente se questionar sobre isso. A Fatinha está perguntando aqui, ó. Bom dia, Dr. Bruno. Poderia dar uma dica para os profissionais da saúde relacionada a gerir as emoções? Dr. Bruno, se você tiver aí e quiser responder pelo chat, tá? Fica à vontade. Obrigada, Fatinha, pela pergunta. E a minha dica é começar pelo livro de hoje, Gestão das Emoções, do Augusto Cury, complementada aí com o que o Dr. Bruno vier nos incentivar também. Cérebros complexos precisam de treinamento sofisticado. Somente a educação pode transformar a humanidade. Educar os nossos instintos para que não se submetam à ditadura do fenômeno ação e reação. Aquela velha frase do bateu, levou. E aprender a pensar sistematicamente antes de reagir em qualquer circunstância é uma excelente técnica de gestão emocional. A capacidade de pensar antes de reagir tem de ser treinada diariamente. Gente, é um esforço, tá? Não é simples, não é rápido, não é fácil da gente adquirir esse hábito. E aí, o Augusto Cury traz para nós a regra de ouro da gestão da emoção. Olha aí, Fatinha, regra de ouro da gestão da emoção. Só somos verdadeiramente felizes e saudáveis quando protegemos a nossa mente e investimos na felicidade e bem-estar dos outros. Deveríamos dar o melhor de nós para, de alguma forma, aliviar a dor e tornar a família humana mais saudável, mais generosa, altruísta, tranquila, inteligente e unida. Então, olha só que legal. A gente também já falou em algumas lives aqui, essa condição de como que a gente se melhora ao nos disponibilizarmos para ajudar a melhorar o outro. A gestão da emoção é fundamental para a saúde, não apenas de um indivíduo, mas das empresas, dos países, das famílias e da humanidade. A gestão emocional objetiva enxergar o que as imagens ainda não revelaram e o que os sons ainda não declararam. A gente aprender a lidar com isso pode muitas vezes nos precaver diante algumas manifestações. Precisamos promover a cooperação, a generosidade e o afeto, aprender a não reagir instintivamente, se colocar no lugar do outro e pensar antes de agir. E aí o Cury fala assim, ó, simples palavras e pequenas atitudes podem evitar grandes desastres emocionais. Dê o melhor de si a todo momento. Aprenda a dar risada dos fracassos, relaxar diante dos tropeços e a melhorar sempre. Bom dia, pessoal que entrou agora, passou rapidinho aqui o chat, não deu para eu ver, acho que tem umas 4 pessoas. Sejam bem-vindas, tá bem? E aí, então, nós vamos para a terceira mega técnica da gestão emocional, né? Da gestão da emoção. Construir a felicidade inteligente e a saúde emocional.
Como que a gente faz isso? Estabelecer as regras da construção da felicidade inteligente e da saúde emocional através da teoria da inteligência multifocal e a aplicação de 7 ferramentas que devem ser trabalhadas diariamente. Que 7 ferramentas são essas? Vou falar aqui para vocês agora. Primeira, ser fiel à sua consciência. Segunda, aprender a contemplar o belo. Terceiro, encantar-se com a existência. Quarto, ser altruísta. Quinto, pensar como humanidade, pensar em conjunto, nunca separado. Sexto, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, diminuindo aí muitas vezes, né, o impacto das nossas frustrações. Sétimo, adquirir estabilidade emocional fundamental. Gente, para cada uma dessas ferramentas, no livro, ele aprofunda e traz exemplos e novas mini técnicas, vamos dizer assim, para a gente conseguir vivenciar isso, tá? Mas a ideia é trabalhar diariamente. Ser feliz é muito mais do que estar alegre. A felicidade precisa ser inteligente. Exige uma emoção saudável, que exige sustentabilidade. A regra de ouro da tranquilidade inteligente é que o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta dele garante a ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal do século ultimamente, né? Quem aprende a se deslumbrar com a vida não vive só por estar vivo. Faz dela uma grande aventura, um mundo a ser explorado. Quem se encanta com a existência torna-se mais intenso e não mais tenso. Tá? Isso aqui é uma dica para a segunda ferramenta ali de a gente aprender a contemplar o belo. Encantar-se com a vida é saber dar risada das nossas tolices, debochar dos nossos medos e não levar a vida a ferro e fogo. Ele fala isso várias vezes, tá? Em vários contextos. Precisamos ser profissionalmente responsável e emocionalmente relaxado, intelectualmente competente e emocionalmente bem-humorado. Precisamos aprender a ser altruísta, se doar de forma inteligente, colocar-se no lugar do outro, abraçar mais e julgar menos, compreender mais e criticar menos, se entregar mais e enclausurar menos. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas reconhecer a própria falibilidade, dar o melhor de si, começar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Ser feliz e tranquilo é promover o bem-estar das pessoas, procurar superar pacificamente os conflitos. E a melhor forma de irrigar a felicidade inteligente e a saúde emocional é investir no bem-estar da nossa espécie e do nosso ambiente. Isso é pensar como humanidade, né? Pensar na humanidade e no impacto que a gente gera e que a gente faz nessa humanidade. O altruísta inteligente doa-se diminuindo a expectativa do retorno, protege-se e não busca ansiosamente o reconhecimento. É importante termos consciência de que é possível e vital desenvolver a estabilidade emocional básica ou fundamental. Ser emocionalmente saudável não é ser alegre sempre, mas preservar o máximo prazer de viver. Não é ser destituído diante da ansiedade, sim gerenciá-la para experimentar a tranquilidade também tanto quanto possível. Ser emocionalmente saudável é educar-se para não comprar o que não lhe pertence, como atritos, intrigas que não criou, críticas injustas e discórdias que não gerou. Quantas vezes você se percebe no meio de um contexto que você não deveria estar lá, ou que você não tem nada a ver com aquilo, né? Ou não deveria ter, pelo menos, tá? Então, para a gente pensar mais sobre isso. E aí, a quarta mega técnica da saúde emocional é o mapeamento dos fantasmas mentais e a superação dos conflitos. Se você quer viver dias tranquilos, o seu compromisso não é evitar todos os erros, e sim não se punir quando eles aparecerem, aprender com eles. Uma pessoa excessivamente lógica, que não admite falhas e erros, torna-se uma bomba para o seu próprio cérebro.
Não basta que nos coloquemos como seres humanos imperfeitos. É necessário que sejamos autoconscientes. Precisamos treinar e desenvolver a nossa consciência crítica e dar sentido à nossa existência. E aí o Augusto não fala diretamente aqui, mas eu volto a perguntar para vocês, né? Qual é o nosso propósito nessa vida? Para a gente ter uma consciência crítica e dar sentido à nossa existência, a gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. É preciso investigar e descobrir quais são os fantasmas mentais que sabotam a nossa qualidade de vida. Alguns exemplos desses fantasmas, tá? Ele cita vários outros aqui no livro. Insegurança, culpa, sentimento de vingança, complexo de inferioridade, ciúme, impaciência, irritabilidade, mau humor, dependência química, coitadismo, cobrança excessiva, necessidade de ser o centro das atenções, dentre outras várias que ele traz aqui, só para a gente dar alguns exemplos aí daquilo que pode estar sabotando a sua felicidade inteligente, a sua qualidade de vida. Quem tem medo de olhar para si e encontrar os seus fantasmas mentais será aterrorizado por eles a vida toda. Não é possível falar em gestão da emoção sem ter coragem para se colocar em xeque. É igual aquela questão da doença, gente. Se a gente não identifica, né, o que a gente tem, não tem como tomar um remédio para tratar ou ainda descobrir qual é a causa primária antes, né, para não adoecer novamente, tá? O automapeamento profundo desenvolve em nós consciência crítica, leva-nos a ser, acima de tudo, seres humanos em construção, lembrando que não somos e não ficaremos perfeito, 100%, né, perfeito o tempo todo. Estabelecer metas claras é vital para saber onde nos encontramos e onde queremos chegar, e prepara o nosso caminho para a gente ter foco e disciplina. Sem foco, atira-se para todos os lados, gasta-se energia de forma inadequada, perdemos tempo, dinheiro e não construímos pontes para nos levar onde desejamos. Sem disciplina, sucumbimos ao imediatismo e à necessidade doentia de querer tudo rápido e pronto. Ser autor da própria história é ser capaz de transformar o caos em oportunidade de se tornar um ser humano melhor, mais maduro e mais inteligente. E aí aquela perguntinha, você está preparado para fazer essas escolhas, enfrentar os seus fantasmas, assumir perdas temporárias para poder então fazer a diferença? O poder nas mãos de líderes mal resolvidos e fragilizados torna-se uma bomba emocional. É uma característica de personalidade doentia o desejo manifestado por alguns líderes de se eternizar no poder. É preciso construir novos líderes a partir do exemplarismo e da confiança. É preciso uma emoção estável e profunda que exige doses generosas de altruísmo, autoconhecimento e anonimato. Quanto a gente quer atuar e trabalhar nos bastidores para ver outras pessoas melhorando, crescendo e se transformando a partir, né, de um exemplo, de uma ajuda e de uma construção que a gente faz junto com ela. Quinta mega técnica da gestão da emoção. E aí ele fala da sustentabilidade das empresas. Vocês viram que ele começa ali a entrar pelo processo de liderança, da manifestação e da sustentabilidade das empresas e como a gente crescer com a crise, tá? E eu vou trazer aqui algumas citações dele também, tentando trazer e fazendo analogia para que tudo que a gente vivencia, cresce com a crise lá na empresa, a gente traz isso para a nossa vida também, tá? Afinal de contas, empresas são feitas de pessoas, né? Construir um sistema de antecipação dos fatos e, consequentemente, de prevenção de falhas, ineficiência e falência podem transformar o caos em oportunidade criativa e nos fazer crescer diante das crises. A dor nos constrói ou nos destrói, nos liberta ou nos asfixia, nos encoraja ou nos inibe. Se não aprendemos a reciclar a nossa emoção, a dor nos bloqueia e nos enclausura, nos fecha. É preciso se reconstruir para tomar decisões críticas. É isso aí, Fatinha, sempre falo isso, a Paulinha, perfeito. A unidade básica da mente humana é o pensamento. Os pensamentos são os trilhos das emoções.
A gestão das emoções depende diretamente da gestão dos nossos pensamentos. O pensamento está na base das motivações. O pensamento é também o sustentáculo da consciência existencial. Se você pensa, há consciência, já diziam os filósofos, né? Penso, logo existo. E por que ele fala isso do pensamento? Porque quantas vezes, ao não aprender a gerir a nossa emoção adequadamente, a gente se exalta e faz as coisas, toma as decisões sem pensar, tá? Então a gente precisa pensar com lucidez. E aí a gente vai para a penúltima mega técnica, que é a formação de líderes, mentes empreendedoras e inovadoras, também em qualquer contexto, tá? Ele traz aqui um contexto da empresa, mas ele fala também do líder familiar, do líder né, social. Então a gente precisa aprender a formar líderes com mentes empreendedoras e inovadoras. Um líder observa muito e fala pouco. Não tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Observa por múltiplos ângulos, com abertismo. Então, ele fala aqui também da inteligência multifocal, né? E não de um viés só. A gestão da emoção previne acidentes ao treinar líderes para que ouçam o inaudível e enxerguem o invisível. Muitas vezes existem coisas que não são faladas e precisam ser percebidas, porque muitas vezes é a faísca ali de um fogaréu só, né? Devemos buscar a sabedoria mais do que a inteligência. Os inteligentes aprendem com os outros. Os inteligentes aprendem com os seus erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional, mas a gente precisa desenvolver essa inteligência com sabedoria. Tem coisas que a gente não precisa passar para aprender. A gente pode ver o histórico, ter uma referência, aprender com aquilo que alguém já passou, já superou, para a gente poder fazer diferente, tá? O líder sábio economiza energia, tempo e etapas ao incorporar as experiências dos outros e não tem vergonha de ser flexível e aberto a sugestões. O líder sábio observa muito, ele vê mais do que ele fala. Gosta de ouvir e só aparece quando necessário, não para ser o centro das atenções. Expõe as suas ideias, instiga os seus liderados e gosta de promovê-los. Ele gosta de ver o sucesso do outro, de ver o outro crescendo. É preciso, então, valorizar o processo mais do que o ponto de chegada, aquela questão da caminhada lá, né? O capital das experiências não tem preço e deve ser hipervalorizado, inclusive na formação das mentes brilhantes. O sucesso sustentável depende do capital humano, de mentes empreendedoras e inovadoras. Depende, portanto, da libertação do imaginário. A emoção determina a qualidade do registro dessas experiências e faz com que elas sejam mais produtivas, mais profícuas ou não, tá? A gente precisa gerir as nossas emoções para que as nossas experiências sejam melhores e mais duradouras e mais assertivas. E aí a gente entra na última mega técnica, tá? Que a gente vai falar sobre proteger a emoção. E aí eu tenho 4 slides para falar sobre essa condição de proteger a emoção. A gente desenvolveu várias características, né, para chegar até aqui. O Cury fala assim para a gente, ó, o território da emoção não pode ser uma propriedade sem uma proteção mínima. É preciso filtrar estímulos estressantes para proteger a memória. E aí, fazendo sempre aquela analogia com o nosso pensamento, a nossa mente e aquilo que a gente enraiza na nossa memória. Proteger a emoção a médio e longo prazo e protegê-la contra os ataques dos estímulos estressantes da memória é filtrar, ou melhor, reciclar o lixo acumulado em nosso passado.
Então, gente, a gente precisa aprender a reciclar cada vez mais rápido, porque quanto mais a gente fica ruminando aquilo que aconteceu, que não foi tão positivo assim, que foi ruim, que nos prejudicou, mais a gente reforça aquele contexto na nossa memória. E isso é ruim para a nossa mente, para o nosso cérebro, porque aquela informação fica fortalecida dentro do nosso cérebro, dentro da nossa memória. E a gente precisa trocar essa informação, né? A Paulinha falou aqui, ó, todos devemos não adoecer nossa mente. Exatamente isso. Como que a gente faz isso? Devemos ser criativos, produtivos e proativos para desenvolver a saúde emocional e aumentar os níveis de tolerância e frustrações. Ser resiliente faz toda a diferença para a gestão e proteção da emoção. É ser capaz de não sofrer por antecipação e, ao mesmo tempo, ter consciência de que críticas, perdas e decepções virão, até mesmo de quem não esperamos. Então, a gente também tem um choque de realidade e aprender a desdramatizar quando algo não tão bom assim acontece com a gente, porque não é mérito só na nossa vida, né? Coisas ruins acontecem o tempo todo com todo mundo. Como que a gente lida com isso? Como que a gente minimiza o impacto disso na nossa vida? É isso que a gente tem que fazer a gente começar a pensar diferente e fazer diferente para que a gente sofra cada vez menos em relação a isso. O resiliente está minimamente preparado para suportar as contrariedades da vida e manter a sua integridade. Então, se você já espera que algo possa, já se calça, já se prepara para que algo possa acontecer de modo inesperado, você também já se tranquiliza e reage diferente àquele contexto, que é aquela condição que a gente falou lá no começo, não atacando, não colocando lenha na fogueira, muitas vezes, ajudando a acalmar os ânimos, a fazer as pessoas minimizarem a exacerbação emocional para conseguir pensar e raciocinar com mais lucidez, com mais inteligência e tudo mais. E aí, quando ele fala dessa resiliência para suportar as contrariedades da vida e manter a integridade, lembra que lá atrás ele falou que as pessoas, muitas vezes, que a gente ama, que estão mais perto da gente, são as que tendem a nos frustrar e muitas vezes até a nos decepcionar? Então, e aí o Cury traz aqui a condição do perdão. E olha o que ele fala, eu adoro essa definição dele. O perdão é um ato solene de inteligência. Quem perdoa com facilidade protege a sua emoção e, consequentemente, a sua memória. Perdoar é um ato inteligente de alguém que procura compreender o que está por trás dos comportamentos nocivos dos outros. Quando você entende, quando você compreende o contexto, fica muito mais... Não quer dizer que o errado fica certo, nada disso, tá? Mas você não se deixa levar ou impactar ou absorver a maldade do outro em você. E às vezes não é nem maldade, às vezes foi o jeito que a pessoa aprendeu a fazer, né? Ela não sabe fazer diferente, a referência que ela teve foi a forma com que ela sobreviveu a vida toda. Então, vamos usar a nossa inteligência para aprender a perdoar mais. Ao compreender uma situação, é possível filtrar estímulos estressantes e perdoar. Ao perdoar, você alivia a sua dor emocional e se protege emocionalmente. O perdão é uma ferramenta fundamental para aumentar os níveis de tolerância e frustrações. Outra coisa, se a gente sabe que todo mundo é imperfeito, inclusive nós, é inteligente a gente saber que as pessoas vão errar com a gente em algum momento na nossa vida, da mesma forma que nós erraremos com alguém em algum momento da nossa vida. Ninguém conhece o fundador do outro. Isso aí, Paulinha, a gente vai falar de dor aqui na sequência, tá? Então vamos lá. O perdão é uma ferramenta fundamental para aumentar os níveis de tolerância e frustrações. Reconhecer os próprios erros e pedir desculpas é um ato solene de inteligência também, tá? Tem mais dificuldade de perdoar a pessoa que acha que é certa em tudo, que não reconhece quando ela está errada e pedir desculpa, se desculpar é algo inadmissível na vida dela, porque ela está sempre certa. Vocês conhecem alguém assim?
Enxergar-se como um ser humano em construção, sujeito a falhas, é vital para relaxar, dar uma nova chance a si mesmo e ter saúde emocional. Quem reclama o tempo todo da sociedade, dos políticos corruptos, da crise econômica, da violência social e do caráter das pessoas ao seu redor, esgota o seu cérebro com maior facilidade. Você estressa a sua mente, a sua memória, o seu cérebro. A palavra de ordem é proteger a emoção, se reinventar, construir uma felicidade inteligente, tornar-se um empreendedor saudável e perspicaz e tornar-se uma pessoa melhor a cada dia. As sociedades modernas não favorecem o relaxamento cerebral. É input, insight o tempo todo, de onde a gente nem imagina, né? Há muitos estímulos ameaçadores que nos colocam em estado de alerta. Neste estado é preferível reagir a raciocinar. É preferível sobreviver a refletir, seja lutando contra as ameaças, fugindo ou se escondendo. E é isso que a gente precisa estar atento para não entrar nesse modus operandi, tá? A gente precisa gerir as nossas emoções para que a gente viva mais tranquila, mais preparada, mais estável emocionalmente, para que a gente consiga raciocinar melhor. A sociedade que deveria nos proteger se tornou um forte estímulo, né, uma fonte de estímulos estressantes. O gasto irresponsável de energia emocional e cerebral tem se tornado insustentável. O Augusto até ele afirma aqui no livro, ele fala, é insustentável, tá? Devemos então gerenciar os nossos comportamentos que desgastam o nosso cérebro de maneira intensa e responsável, tá? Então a gente precisa começar a mudar, né? Fazer a gestão desses comportamentos que desgastam o nosso cérebro. Um deles é o sofrimento por antecipação. Não faz sentido sofrer pelo futuro, sentir angústia por fatos que ainda não aconteceram. E aí, presta atenção nessa frase que eu copiei exatamente igual está no livro. O Augusto fala assim: toda preocupação é um sofrimento por antecipação. E isto não é inteligente, tá? Não faz sentido sofrer pelo futuro, sentir angústia por fatos que ainda não aconteceram. Outro comportamento que precisamos gerenciar urgentemente é a ruminação do nosso passado. Aquilo que passou já foi. O que pode ser aprendido com isso? Nós não podemos mudar o passado. Parar de nos violentarmos e resgatarmos mágoas de um passado que já não existe mais há algum tempo é primordial e urgente. Ser refém do passado é altamente encarcerante, preserva a dor psíquica, fomenta crises, retroalimenta a miserabilidade e promove eterna vitimização. Quem não enterra os seus cadáveres emocionais vive num eterno velório existencial, gastando energia emocional inútil. Forte, né? Vocês viram que eu trouxe as palavras igual tá aqui no livro, tá? É forte mesmo e é para impactar a gente para sair, se é que a gente se encontra em algum momento da nossa vida dessa condição. Quem valoriza picuinhas, fofocas, falatórios, críticas, atitudes alheias, pequenos problemas, seja em casa, na escola ou na empresa, perde o foco nos grandes alvos, não constrói grandes estratégias e torna-se um consumidor irresponsável da sua energia cerebral. E isso se reflete no seu comportamento, né? Normalmente a pessoa que gasta demais, está sempre reclamando, está sempre, enfim. Ser espontâneo é importante, tanto para irrigar a saúde emocional, quanto para expandir a sua criatividade. Devemos aprender a dar risada de alguns dos nossos erros, fobias e comportamentos tolos. Nós precisamos aprender com aquilo que não deu certo. E para finalizar, precisamos definitivamente abrir mão da necessidade neurótica de mudar os outros. A melhor maneira de tentar mudar uma pessoa teimosa em super teimosa é tentar mudá-la, tá? Não resistir. Augusto Cury também
usa o bom humor durante todo o livro e tem algumas frases nesse sentido. Então, gente, a gente já sabe que é impossível mudar o outro. Mude o seu comportamento em relação ao outro. Se aquilo que o outro faz te fere, te prejudica e te maltrata, mude o seu comportamento em relação a ele, tá bem? Discutir continuamente causa um desastre psíquico. Quem se exaspera, grita e pressiona já perdeu. Perdeu a sua autonomia, a sua sabedoria, a sua capacidade de racionalizar recursos cerebrais e influenciar pessoas. Quem eleva o timbre de voz apela aos instintos para resolver conflitos no grito e não na razão. Precisamos aprender a expor em vez de impor, a dar liberdade às pessoas para que discordem, tenham opiniões diferentes e decidam seu próprio destino. Estarmos tranquilos em relação a isso, tá? E aí, para finalizar, no nosso último minuto, eu vou deixar aqui uma frase que tá lá no final do livro. Não tente mudar o cérebro das pessoas. Mude você. Mude a sua estratégia. Poupe o seu cérebro. Seja gestor da sua mente. Promova sua capacidade de pensar e se colocar no lugar do outro. Transforme-se em seu melhor protetor. Desenvolva a sua saúde emocional e a sua felicidade inteligente. Com isso, viva melhor com você mesmo e com todos ao seu redor e seja mais feliz e tenha emoções cada vez mais equilibradas, tá bem? E aí eu encerro então, né, com vocês aqui essa publicação e desejo um excelente fim de domingo. Eu não sei se o Dr. Bruno tá aí. Dr. Bruno, o senhor quer dar alguma palavrinha pra gente? Nem que a gente atrase 2 minutinhos aí para te ouvir. Vai ser muito bom aí se você quiser finalizar essa live com alguma pontuação, tá bom? Só me falar aí e pedir aqui que eu te coloco aqui ao vivo, tá? E, de qualquer forma, semana que vem a gente vai estar fazendo a live de Buenos Aires. Eu espero que dê tudo certo com a conexão lá para a gente poder encontrar com vocês. Fiquem atentos aí que eu vou informando, tá bom? Durante o fim de semana, os stories. Nós viajaremos amanhã para a convenção da Royal e vamos dar uma esticadinha lá, comemorar nossos 18 anos de casados, eu e Marcelo, no dia 6 de agosto, tá bom? Beijo grande, Bruno, no momento não consigo entrar, tá ótimo, obrigada pela sua participação, vamos ver se a gente consegue fazer uma live entrevista aí com alguma temática que você queira trazer, que tem algum livro pra gente apresentar pro pessoal que assiste a gente, tá? Fica aí o convite, o canal aberto para você estar trabalhando com a gente também nessa motivação da leitura e das pessoas viverem melhor e mais felizes a cada dia. Beijo grande a todos, uma excelente semana, um ótimo fim de domingo. Até semana que vem, diretamente da Argentina, Buenos Aires. Obrigada, Bruno. Depois eu te chamo.